A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 9 de agosto de 2024, tem como título: Tudo parecia bem até que surgiu uma ordem contra os judeus. O texto bíblico encontra-se no livro de Ester, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13, que diz assim: No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, que em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Queridos, Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é a primeira figura política na Bíblia a idealizar um plano sinistro para, em sua esfera de influência e autoridade, exterminar todos os judeus. Este plano de genocídio, isto é, um esforço sistemático de matar todas as pessoas de um grupo étnico, nacional ou religioso, contra a raça dos judeus, se compara ao plano de Antíoco Epifânio no século II a.C., aos perversos planos de Adolf Hitler na Europa do século XX e às intenções do Anticristo, que procurará destruir todos os judeus e cristãos no fim da história. Ao dar a sua lei a Israel, um dos propósitos de Deus foi tornar o seu povo diferente de todos os outros. Amã reconheceu algo singular nos judeus e os odiou por isso. Sob o novo concerto, o plano de Deus de salvação espiritual por meio da vida e do sacrifício de Jesus, Deus ainda quer que o seu povo seja separado e positivamente distinto de toda a iniquidade e impiedade do mundo. Ele deseja que eles sejam um povo santo e puro, que pertence a ele. Como na época de Ester, o mundo de hoje ainda odeia o povo de Deus, porque eles são diferentes. O seu caráter piedoso e o seu comportamento estão em completo contraste com o modo de vida e os costumes aceitos pela maioria das pessoas do mundo. O mundo, queridos, é como um ninho cheio de espinhos que nos espetam constantemente e que nos fazem desejar voar para as alturas em busca de um lugar de descanso. Os judeus jamais se sentiriam confortáveis onde quer que estivessem se não voltassem para sua terra natal, restaurassem o culto a Deus e vivessem segundo o seu propósito. Foi assim na Antiguidade, na Idade Média e nos tempos modernos. É assim em pleno século XXI. A criação do Estado de Israel em 1948 representou a sua restauração nacional,
Mas somente haverá paz para os judeus quando ocorrer a restauração espiritual de Israel, com o retorno do Messias e o derramamento do Espírito Santo. Será aí o cumprimento pleno da visão profética dada a Ezequiel. A conspiração de Amã contra os judeus foi a primeira das muitas tentativas de extermínio dos judeus, revelando, queridos, o que é comum em todas elas: a ausência de razões plausíveis e um absurdo requinte de crueldade nos intentos e práticas agressoras. E a mais recente agressão brutal aos judeus foi o ataque de 7 de outubro de 2023, coordenado pelo grupo terrorista Hamas, a partir da faixa de Gaza, na Palestina. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.